Voltamos. Vamos continuar a resolução de exercício, tá? Então, vamos lá. Questão. De acordo com a lei que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, a definição dos parâmetros e padrões de potabilidade da água, bem como o estabelecimento de procedimentos e responsabilidades relativos ao controle e vigilância da qualidade da água para o consumo humano, são responsabilidade. Letra A, do Ministério da Saúde. Letra B, do Ministério do Trabalho e Previdência Social. Letra C, do Ministério das Minas e Energia. Letra D, da Secretaria Municipal de Abastecimento. E a letra E, da Secretaria da Saúde. Dica. O enunciado veio enorme, falou um monte de coisa. E aí você ficou meio confuso. Você leu, falou assim, a lei que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, a definição dos parâmetros, padrões, você ficou confuso. Você não entendeu muito o que a questão está querendo dizer. Aí eu vou te falar o seguinte, pega as palavrinhas-chave. Nesse caso, as palavrinhas-chave são, na verdade é uma frase, né? Os parâmetros e padrões de potabilidade da água. Essa daqui é a frase-chave que você tem que lembrar. Por quê? Existe sim uma lei, na verdade é uma portaria, que vai estabelecer o padrão de potabilidade da água. Ou seja, vai estabelecer quais são os limites de micro-organismo, de coliformes fecais, de cálcio, magnésio, zinco e mais um monte de coisa que pode ter na água, que pode estar presente na água e mesmo assim a água ser considerada própria para o consumo humano. Então, essa lei, essa portaria vai trazer quais são os parâmetros, quais são os critérios que tem que ter na água, ou o mínimo que pode ter de uma substância, de um micro-organismo, para que a água seja considerada própria para o consumo humano. Tem essa legislação, essa portaria. A questão quer saber quem é responsável por elaborar essa lei, por elaborar essa portaria. O responsável por isso é o Ministério da Saúde. Ponto. Então, o que você vai colocar na sua cabeça? Falou de parâmetros e padrões de potabilidade da água para o consumo humano, o responsável por isso é o Ministério da Saúde. Ponto. Certo? Não é Secretaria da Saúde, não é do Abastecimento, não é Minas e Energia, nem Trabalho e Previdência. Quem é responsável por elaborar o padrão de potabilidade de água para o consumo humano é o Ministério da Saúde. Vou apagar tudo para ficar mais bonitinho. Então, a resposta dessa questão é a letra A. O Ministério da Saúde é o responsável por criar esse parâmetro para o consumo humano, certo? Bem simples. Pode cair na prova uma questão desse tipo? Com certeza. Agora nós vamos relembrar sobre estação de tratamento de água e estação de tratamento de esgoto. Aqui, esse tópico ele vai estar relacionado à aula de saneamento básico. A aula de saneamento básico. Saneamento básico. Então, a nossa aula de saneamento básico, nós falamos bem detalhadamente sobre estação de tratamento de água, estação de tratamento de esgoto, sobre lixo, mais um monte de outras coisas. Aqui vamos fazer um breve resumo, tá? Então, o que é o ETA, Estação de Tratamento de Água? Basicamente, a água que nós usamos, ela tem que sair de algum lugar. Então, ela vai sair da onde? De rio, de represa, de lago, de mar não, tá? Só pode ser água doce. Não pode ser água salgada, água doce.
Então, qualquer reservatório, lago, rio de água doce é usado para a captação dessa água para poder chegar até a sua casa, chegar ao seu trabalho, escola, hospital, dentista e tudo mais. Então, o que acontece? Essa água aqui, vou colocar o númerozinho 1 aqui, tá? Essa água no ponto 1, para a natureza, ela é uma água limpa, ela é uma água própria, ela é uma água perfeita. Mas para o consumo humano, que eu vou colocar o número 2, essa água é imprópria, porque dentro dessa água tem areia, tem folha, tem lodo, tem peixe, né? Tem uns peixinhos, tem uns seres vivos que vivem nessa água. E esses bichinhos, eles comem e defecam, né? Eles comem e defecam. E quando eles defecam, defecam nessa água. Então, essa água, para a natureza, ela tá top. Mas para nós, para o consumo humano, ela está imprópria. A estação de tratamento de água existe para quê? Para que essa água possa ser tratada adequadamente para o nosso consumo. Então, durante todo esse processo aqui, essas fases, não vou falar dessas fases aqui, tá? Dentro de cada uma dessas fases, vão ser retirados da água o lodo, a folha, a areia, qualquer substância que possa ser prejudicial à saúde. Então, essa água vai passando por todo esse processo, vai vindo aqui para decantação, filtração, desidratação, laboratório, desinfecção, até chegar no reservatório. Esse reservatório, a água já está própria para o consumo. É como se ela tivesse nota 10, nota 100, tivesse topzona, a água pronta para ser consumida. Então, essa água vai ficar nesse reservatório até ela ser distribuída para as casas, consumo doméstico, industrial e qualquer outro tipo de consumo. Então, a estação de tratamento de água tem o objetivo de limpar a água, para que a água que eu peguei na natureza, ela seja limpa, seja tirado todos os resíduos, poluentes, qualquer coisa ruim que possa trazer prejuízo, que possa trazer alguma doença para a nossa saúde, até chegar aqui top. Pode ser assim, a água tá 100%. Ela tá totalmente própria para o uso, ou seja, quando você abre a torneira da sua casa para escovar o dente, tomar banho, se aquela água cristalina, limpinha, sem cheiro, sem sabor, sem nada, aquela água que dá você tomar um banho delicioso. Aquela água limpinha, gostosa, é porque ela passou por todo esse processo aqui. Se ela tivesse simplesmente tirado da natureza e levado para sua casa, você ia abrir a torneira e ia vir uma água marrom ou meia suja, aquela sensação de água suja, água que não tá boa para ser consumida. Até para escovar os dentes fica ruim, né? Se usar aquela água. Então, a água que você usa na sua casa, ela só é limpa, cristalina, porque ela passou por todo este processo, tá? Mas existe o caminho inverso, ou seja, o caminho que a água sai da sua casa, só que ela não sai como água, ela sai como esgoto. Então, você abriu a torneira da sua casa, tomou banho, escovou o dente, lavou louça, a água que você usou foi limpíssima, cristalina. Só que depois que você usou essa água, ela foi pro ralo junto com sujeira, com resto de comida, com gordura e tudo mais, né? Cabelo e por aí vai, lixo. Ela vira um esgoto. Essa água de esgoto, ela vai ser jogada na natureza de novo. Então, a água vai sair daqui do 1, que agora o 1 vai ser o ser humano, nosso consumo, e o 2 a natureza. A água vai sair da sua casa e vai para a natureza, mas até ela chegar aqui, ela precisa passar por um tratamento também. Ó, estação de tratamento de esgoto. Por quê? Se nós mesmos não temos coragem de usar a água do esgoto, quem dirá a natureza, né?
Ah, mas a natureza ela consegue decompor a matéria orgânica. Consegue, mas a quantidade de lixo, de matéria orgânica que tem no nosso esgoto é muito maior do que a capacidade da natureza de decompor tudo isso. Então, por isso que é muito importante tratar o esgoto antes de devolvê-lo para a natureza. A água, depois de tratada, ela pode ser jogada na natureza, jogada nos rios, lagos, por aí vai, ou pode ser reutilizada. Então, daqui dessa estação de tratamento de esgoto, eu posso pegar essa água, colocar no caminhão e levar de volta para a cidade, tá? Posso fazer isso também. Então, a água pode ser tanto jogada na natureza, como ser reutilizada. Então, do mesmo jeito que eu pego a água da natureza, trato para eu utilizar, depois de utilizado, o ideal seria que todo o esgoto fosse tratado antes de ser jogado na natureza, tá? Mas nós vimos na nossa aula que isso não acontece, né? Que, na verdade, a maior parte do esgoto é jogado diretamente na natureza. Outra coisa que nós vimos na aula de saneamento básico foi sobre o lixo, sobre coleta seletiva, sobre reciclagem. Nós falamos muito sobre isso. Então, olha aqui, trouxe de novo, trouxe uma figurinha que fala assim, ó, a maior parte do que jogamos fora vale muito. Cerca de 8 milhões por ano. 766 cidades contam com coleta seletiva, mas 18% do que é coletado não pode ser reciclado. No Brasil, 98% das latinhas são recicladas. 95% de um produto eletrônico pode ser reaproveitado. Computador, laptop, smartphone, iPhone, iPod, MP3, nem existe mais MP3, né? Mas celular, computador, pode ser reutilizado, ó, reaproveitado. Papel e papelão são os materiais mais coletados. E aí nós vimos as latinhas coloridas, né? Cada uma com uma cor, e cada cor é para ser jogado algum resíduo sólido. Lembra? A coleta seletiva, essas latinhas coloridas não existem somente para deixar a cidade colorida, alegre, bonitinha, mas para coletar o lixo de forma adequada, saber o que eu posso reaproveitar, o que posso reciclar e o que não pode, o que é orgânico, o que não tem como reciclar, tipo o resto de comida não tem como reciclar. E aí, ó, padrões de cores para coleta seletiva. Azul, papel e papelão. Vermelho, plástico. Verde, vidro. Amarelo, metal. Preto, madeira. Marrom, o laranja. Tá, para mim tá mais para laranja. Resíduos perigosos e resíduos ambientais ou resíduos ambulatoriais, o branco. Também já caiu em prova questões que pedia a cor e qual era o tipo de produto que era utilizado. Por exemplo, a questão perguntava assim, quais eram os produtos, os materiais que são jogados nas latinhas azuis, verde, amarelo e preto. Sei lá, estão chutando aqui algumas questões. Então, você saber a cor e para que é. Qual é o produto, qual é o resíduo sólido que você vai usar naquela lixeirinha, naquela cor, tá? Pode ser cobrado na DASA? Pode. É um assunto que está no seu material, que está no seu edital, está dentro do assunto de saneamento básico, está dentro do assunto de resíduos sólidos, então está dentro do foco do olhar da banca, tá? Então pode sim ser cobrado. Olha aí. São unidades componentes do sistema de abastecimento de água potável. Letra A. Manancial, adução, estação de tratamento, filtração,
desinfecção e distribuição. B. Manancial, captação, filtração, desinfecção, reservatório e distribuição. Letra C. Manancial, captação, adução, estação de tratamento, reservatório e distribuição. Manancial, estação de tratamento, sucção, recalque, reservatório e distribuição. Ele quer saber qual alternativa traz as unidades que compõem o sistema de abastecimento de água potável. Então, está falando do sistema de abastecimento. Dentro do sistema de abastecimento de água, eu vou ter o manancial, que vai ser onde eu vou fazer a captação. Depois eu vou fazer a adução. Depois eu jogo essa água para a estação de tratamento. Depois que passou por todo o tratamento necessário, a água vai para um reservatório e depois para a distribuição. Então, essas são as unidades que compõem o sistema de abastecimento de água. Manancial, captação, adução, estação de tratamento, reservatório e distribuição, tá? Essa é a alternativa correta. Manancial, captação, adução, estação de tratamento, reservatório e distribuição. Também é uma questão que eu sugiro estudar, você fazer muita questão sobre o sistema de abastecimento de água potável, tá? Tá dentro do assunto, tá dentro da atribuição da DASA, é importante sim. Outra questão. Em relação ao saneamento básico e abastecimento de água potável, julgue o item a seguir. Considera-se saneamento básico o conjunto dos serviços de infraestrutura e instalações operacionais de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos do lixo doméstico, industrial e hospitalar e drenagem de manejo das águas pluviais urbanas. A questão não falou de acordo com a lei, não falou nada disso. Ela quer saber qual é o conceito de saneamento básico. O conceito de saneamento básico vai incluir um pouco do que está aqui, mas não está correta essa questão. Por quê? Na legislação, ele não fala de lixo doméstico, industrial e hospitalar. Na legislação, saneamento básico é o abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos, drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. Tanto que no primeiro bloco, lá no primeiro resuminho, primeiro esquemazinho que eu fiz, que tinha assim, tinha a DASA, aí tinha atribuição e depois tinham as áreas que a DASA atende. Aí dentro do saneamento básico eu coloquei as ramificações, que aí tinha abastecimento de água, esgoto, limpeza urbana e drenagem das águas pluviais e urbanas. Lembra disso? Aquele resuminho serve para muita coisa. E olha aí, ó, como está na legislação. Saneamento básico é o conjunto dos serviços e infraestruturas e instalações operacionais de água potável, esgoto, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e manejo das águas pluviais e urbanas. Então, a questão está errada porque lixo doméstico, industrial e hospitalar não está na legislação. Questões desse tipo, apesar de não ter falado em relação à legislação, quando trata de conceitos assim que foram determinados, foram estabelecidos pela lei, você tem que ir de acordo com a legislação. Você tem que lembrar da legislação. Até porque se for entrar com recurso numa questão dessa, e você fala assim, ó, mas na lei tá escrito isso aqui. Acho que a lei é 11.445. Ó, lá na lei 11.000, tá dizendo que saneamento básico é assim, 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 assim. Entendeu? Quando é assim, a banca vai sempre preferir
o que está na legislação, porque não tem para onde correr. Se alguém for pedir recurso, a banca vai se basear na legislação. Então, essa questão, ela está errada por causa desse doméstico, industrial e hospitalar. Tá? Então, a questão está errada. Próxima questão. Assinale a alternativa correta em relação aos processos de tratamento de esgoto de uma estação de tratamento de esgoto. A remoção dos nutrientes, metais pesados e compostos não biodegradáveis ocorre no tratamento secundário. B. A eliminação de micro-organismos patógenos ocorre no tratamento terciário. C. A digestão do lodo é um processo típico do tratamento secundário. D. A remoção da matéria orgânica por tratamento biológico ocorre no tratamento secundário. Letra E. A remoção da areia. A remoção da areia ocorre no tratamento primário do esgoto. Essa é uma questão que vai te exigir conhecimento sobre as etapas da estação de tratamento de esgoto. Como é que eu vou estudar sobre isso? Na nossa aula tem detalhado bem direitinho essas etapas. Tratamento primário, secundário, o preliminar e o que acontece em cada uma dessas etapas, tá? O que eu sugiro? Quando você estiver estudando, resolva um monte de questão desse tipo. Mesmo que você bata o olho, leia a questão e fale, não lembro da resposta, não sei. Volta na aula, pesquisa, vá atrás da resposta. Igual eu falei, o exercício não necessariamente você tem que ler e saber responder na hora. Você está estudando, você está aprendendo. Então, leia, faça. Você não sabe a resposta? Procure a resposta. Não pare até você achar. Quando você encontrar a resposta, aí você volta na questão, lê a questão de novo e marca a alternativa correta, tá? Essa questão, a resposta correta é a letra D. A remoção da matéria orgânica por tratamento biológico, ela vai ocorrer no tratamento secundário. Então, é no tratamento secundário das etapas da estação de tratamento de esgoto que vai ocorrer a remoção da matéria orgânica por tratamento biológico, tá? Vamos fazer um intervalinho rapidinho e daqui a pouco nós voltamos para dar continuidade às questões.